Boa tarde, tudo bem? Professora Crislane Souza por aqui para mais uma aula. A aula de hoje é sobre apelação. Conceito é o recurso interposto da sentença definitiva ou com força de definitiva para a segunda instância com o fim de se proceder ao reexame da matéria com a consequente modificação parcial ou total da decisão. Como que a gente identifica a peça recurso de apelação? Ela é cabível para recorrer de uma sentença após a sua intimação. Então, se o último ato processual ali é a sentença, a peça vai ser o recurso de apelação com base legal em regra no artigo 593, inciso 1º do Código de Processo Penal. Exemplos de como identificar a peça de acordo com provas anteriores. A gente tem aqui a peça do 25º exame da OAB. Na prova aplicada em Porto Alegre. Ainda durante a audiência de instrução e julgamento, após a instrução, as partes apresentam suas alegações, sendo consignado pela defesa o inconformismo com a ausência do réu, já que foi apresentado atestado médico e em seguida o juiz proferiu sentença condenatória nos termos da denúncia, condenando o agente pela prática dos dois delitos em suas modalidades consumadas. Intimado da decisão, o Ministério Público apenas tomou ciência do seu teor, não apresentando qualquer medida. Já a defesa técnica de Breno foi intimada do seu teor em 6 de dezembro de 2017, quarta-feira, sendo quinta-feira dia útil em todo o país. Considerando apenas as informações narradas na condição de advogado de Breno, redija a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus, e embargos de declaração, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes. Então, depois da sentença, houve intimação e a peça cabível vai ser a apelação. 18º exame da OAB, mais um exemplo. No dia 25 de junho de 2015, foi proferida sentença pelo juiz competente, qual seja a primeira vara criminal da comarca de Natal. Condenado Caio à pena privativa de liberdade de 10 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Apesar da condenação, como Caio respondeu ao processo em liberdade, o juiz concedeu a ele o direito de aguardar o trânsito em julgado da mesma forma. Caio e sua família procuram, para na condição de advogado, adotar as medidas cabíveis, destacando que estão insatisfeitos com o patrono anterior. Constituído nos autos, a intimação da sentença ocorreu em 7 de julho de 2015, terça-feira, sendo quarta-feira dia útil em todo o país. Então, sentença, intimação, apelação. A base legal, em regra, é o artigo 593, inciso 1º do Código de Processo Penal, que é das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Caberá apelação quando a sentença de absolvição sumária também, tanto as proferidas nos processos de competência do juiz singular ou no júri, exceto a decisão que declara extinta a punibilidade, que nesse caso vai caber rese. Das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular, nos casos não previstos no capítulo anterior, o inciso 2 do artigo 593 do Código de Processo Penal. Cabe ainda a apelação das sentenças que, julgando o mérito, põe fim à relação jurídica processual ou procedimento, sem contudo absolver ou condenar o acusado. Tribunal do Júri, no caso de absolvição sumária em pronúncia, primeira fase do júri, lá conforme o artigo 416 do Código de Processo Penal. Do juizado criminal, o artigo 82 da Lei 9.099, de 99. Nos casos de crime de menor potencial ofensivo ou contravenções da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença, caberá apelação, que será julgada por turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Crimes previstos na Lei de Licitações, é o artigo 107 da Lei 8.666 de 93. Crime eleitoral, lá com fundamento no artigo 362 do Código Eleitoral. Prazos. O prazo para interposição é, em regra, 5 dias a partir da intimação,
sendo 8 dias para arrazoar o recurso. No caso de prova da OAB, a gente vai levar só em consideração o prazo de interposição. Então, prazo de 5 dias, já que a gente tem que apresentar as razões junto com a petição de interposição. Exceções. Juizado Especial Criminal, prazo de 10 dias. Artigo 82 da Lei 9.099 de 99. Petição de interposição e razões. No Juizado Especial Criminal, o prazo ele é conjunto para interposição e razões. Crime eleitoral, artigo 362 do Código Eleitoral, prazo de 10 dias para interposição e 8 dias para as razões. E a petição é destinada as razões são destinadas ao Tribunal Regional Eleitoral. Crimes previstos na Lei de Licitação, artigo 107 da Lei 8.066 de 93, o prazo é de 5 dias para interposição e 8 dias para as razões. Do assistente à acusação. A legitimidade do assistente à acusação está prevista no artigo 598 do Código de Processo Penal. O assistente à acusação pode ser habilitado nos autos, quando já atuava nos autos, podendo nessa condição interpor recurso no prazo de 5 dias. Não habilitado nos autos, quando passa a atuar nos autos a partir da sentença, não sendo até então, portanto, intimado dos atos processuais, razão pela qual terá o prazo mais dilatado para interpor o recurso de apelação, qual seja 15 dias, nos termos do artigo 598, parágrafo único do Código de Processo Penal. E qual que é o conteúdo da peça de apelação? O recurso de apelação pode exigir o desenvolvimento de teses relacionadas a preliminares e ou matérias de mérito. Preliminares. As questões preliminares são aquelas que não observam os aspectos formais de determinado ato processual, gerando a nulidade. Recomenda-se que as causas extintivas de punibilidade, especialmente a prescrição, sejam abordadas no campo destinado às preliminares. Mérito. Nas peças práticas profissionais, deverão ser buscadas no enunciado as teses que, ao final, deverão ser formulado o seu pedido correspondente. No caso da apelação contra a decisão proferida por juiz singular, as teses de mérito guardam relação com as hipóteses que ensejam a absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, considerando que o pedido de absolvição deve observar um dos incisos do artigo 386 do Código de Processo Penal, a matéria de mérito consistirá essencialmente na discussão acerca de materialidade do crime, autoria, tipicidade, ilicitude, culpabilidade, além das teses subsidiárias. As teses subsidiárias consistem essencialmente nas hipóteses em que, uma vez condenado, permitem ao réu ter a sua situação melhorada. Pode ser na quantidade de pena, verificar o artigo 59, inciso 2º do Código Penal, verificar se foi respeitado o sistema trifásico na hora de estabelecer a pena, lá do artigo 68 do Código Penal, buscar a pena base no mínimo legal, apontar atenuantes, previstos no artigo 65 do Código Penal, afastar agravantes, previstos no artigo 61 e 62 do Código Penal, apontar causas de diminuição de pena, afastar causas de aumento de pena e qualificadoras. Pode ser com relação ao regime carcerário mais brando, lá do artigo 59, terceiro do Código Penal. Pode ser a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, artigo 59, inciso 4 do Código Penal. Sursis, artigo 77 do Código Penal, desclassificação para delito mais brando. Dos pedidos, nos pedidos deve formular pedido específico para cada uma das teses desenvolvidas ao longo da peça. Qual que é o modelo básico de apelação? A estrutura do recurso de apelação segue 2 momentos: interposição do recurso e as razões do recurso. A peça de interposição, a gente começa pelo endereçamento, que vai ser para o juiz de primeiro grau, pode ser ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Criminal da Comarca, se o crime é da competência da Justiça Estadual, excelentíssimo senhor doutor juiz federal da Vara Criminal da Seção Judiciária de, se o crime é da competência da Justiça Federal, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de, se crime de competência do Tribunal do Júri, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara do Tribunal do Júri da Seção Judiciária de,
se crime de competência da Justiça Federal. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito do Juizado Especial Criminal da Comarca disse, crime de competência do Juizado Especial Estadual. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de se crime de competência do Juizado Especial Federal. Processo número fulano de tal, já qualificado nos autos por seu procurador infracinado, com procuração em anexo, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, inconformado com a decisão de folhas, interpor o presente recurso de apelação com base no artigo 593, indicar o inciso, ou artigo 416, no caso de absolvição sumária ou em pronúncia, do júri, ambos do Código de Processo Penal, ou artigo 82 da Lei 9.099 de 99, se apelação no Juizado Especial Criminal, ou artigo 362 do Código Eleitoral, no caso de crime eleitoral, ou artigo 107 da Lei 8.666 de 93, se crimes de lei de licitações. Assim, requer seja recebido e processado o recurso, já com as razões anexas, remetendo os autos ao Tribunal de Justiça do Estado ou Tribunal Regional Federal. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB. As razões do recurso de apelação: endereçamento ao tribunal competente, egrégio Tribunal de Justiça do Estado, se da competência da Justiça Estadual, egrégio Tribunal Regional Federal da região, se da competência da Justiça Federal, apelante, fulano de tal, apelado, Ministério Público, em regra, processo número, razões de recurso de apelação, egrégio Tribunal de Justiça ou egrégio Tribunal Regional Federal, colenda Câmara, se da Justiça Estadual, ou colenda Turma, Justiça Federal, dos fatos. Fazer breve relato dos fatos narrados no enunciado, não inventar. Escrita clara e objetiva do direito, começar pelas preliminares do mérito, procurar afastar a materialidade e a autoria do crime, bem como arguir causas excludentes do crime, exclusão de tipicidade, ilicitude e culpabilidade, as teses subsidiárias e do pedido. Ante o grau, requer seja conhecido o recurso e reformada a decisão de primeiro grau com o consequente provimento do presente recurso para o fim de preliminares, nulidade, competência, prescrição, absolvição com base no artigo 386, inciso correspondente do Código de Processo Penal, diminuição da pena, regime carcerário, aí são as teses subsidiárias, Substituição da pena privativa de liberdade, por restritivo de direito, sursis, o que o caso couber. Local e data, advogado, OAB. Estrutura de apelação no Juizado Especial Criminal. A peça de interposição, o endereçamento é destinado ao juiz de primeiro grau. Então, ele vai ser destinado ao excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito do Juizado Especial Criminal da Comarca, se for juizado estadual, ou excelentíssimo senhor doutor, juiz federal do Juizado Especial Criminal da Seção Judiciária de, se for da Justiça do Juizado Especial Criminal Federal. Processo número fulano de tal, já qualificado nos autos por seu procurador infracinado, com procuração e anexo, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência inconformado com a decisão de folhas e depor o presente recurso de apelação com base no artigo 82 da Lei 9.099. Assim, requer seja recebido e processado o recurso, já com as razões anexas, remetendo os autos às turmas recursais. Nesses termos, pede deferimento, local e data. Advogado, OAB. E a gente vai colocar as razões. Razões de recurso de apelação, o endereçamento é às turmas recursais. Então, egrégia turma recursal, apelante fulano de tal, apelado do Ministério Público, processo número. Razões de recurso de apelação, egrégia turma recursal, eméritos julgadores, dos fatos, fazer breve relato dos fatos descritos no enunciado, não inventar nada, do direito, começar pelas preliminares, do mérito. No mérito, procurar afastar a materialidade e a autoria do delito, bem como arguir uma das causas excludentes de crime, exclusão de tipicidade, ilicitude, culpabilidade. As teses subsidiárias, iniciar o pedido. Antes
O exposto requer seja reformada a decisão de primeiro grau, com o consequente provimento do presente recurso para o fim alegados preliminares, nulidades, incompetência, etc., que vier no caso, absolvição com base no artigo 386, o inciso correspondente do Código de Processo Penal, diminuição da pena, regime carcerário, substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direitos, ou CIS, seriam as teses subsidiárias que o caso vai trazer, local e data, advogado e OAB. Então, pessoal, trouxe para vocês a aula de hoje sobre a apelação. A gente viu como identificar, vimos os prazos, vimos o modelo, a forma que deve ser feita, tanto na justiça como no juizado. Espero que essa aula contribua para você, para os seus estudos, para sua aprovação na segunda fase. Um beijo e até a próxima aula!